Muito bom dia, boa tarde, boa noite, aluno. Aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de divisões celulares. Se na última aula a gente estava comentando sobre a mitose, que é a divisão celular, que eu tenho a produção de células iguais à célula-mãe, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a meiose, onde eu vou ter uma produção de células diferentes da célula-mãe. Vamos lá? Deixa eu me diminuir primeiro. E fui. E vim. A meiose, aqui está o roteiro de vocês, tá, gente? A gente tem várias fases na meiose. A gente tem duas fases. A primeira dessas fases a gente chama de meiose 1. Essa meiose 1 vai ter a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. A segunda fase chama-se meiose 2. Maravilha, vocês entenderam. E essa meiose 2 vai ter a anáfase 2, vai ter a prófase 2, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2 também. Então você vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase, tanto na primeira etapa quanto na segunda. A gente vai comentar um pouquinho sobre as diferenças entre essas duas etapas a partir do momento que a gente for chegando nelas, tá bom? Vamos começar então explicando o que é meiose. Tá aqui, diferente da mitose, em que uma célula diplode, por exemplo, deixa eu me colocar em outro local. Isso, maravilha, coloquei. Formando duas células também diploides, a meiose é um tipo de divisão celular em que uma célula diploide, vou repetir, uma célula diploide produz 4 células haploides. O que isso significa? Uma célula vai produzir 4 células com metade do DNA delas, beleza? Uma divisão reducional. Eu reduzo a quantidade de DNA em cada célula. Vocês conseguem compreender isso? Maravilha? Beleza. O fato que reforça o caráter reducional da meiose, mesmo tendo duas etapas, os cromossomos eles só se duplicam uma vez durante a intérfase. Vocês todos se lembram da fase S da intérfase, a fase de síntese de DNA, beleza? De replicação do DNA. Maravilha? Aqui a gente vai falar um pouco das várias fases da meiose, então. 2N igual a 2 significa que a célula diploide tem 2 cromossomos. Um par de cromossomos, ok? Então vamos que vamos. A gente começa tudo na prófase 1. Agora, antes de continuar a explicar as fases da meiose, eu preciso te dizer que a prófase 1 é a fase mais importante da meiose. Todas as perguntas, a maior parte pelo menos, das perguntas que a gente for falar com vocês de meiose vai ter alguma relação com meiose 1. Por quê? Porque a meiose 1, especificamente, a prófase 1, é a fase onde eu tenho crossing over. Ai, Rodrigo, o que é crossing over? Já vou explicar, mas basta você saber por enquanto que ele é extremamente importante. Ele é a troca de pedaços de DNA entre cromossomos homólogos. Vocês lembram que cromossomos homólogos são cromossomos que eles apresentam o mesmo tipo, o mesmo sabor, digamos assim. Um veio do teu pai e o outro veio da tua mãe. Isso significa que eles são iguais? Não. Significa que eles são equivalentes. É que nem eu falar que duas camisas são camisas, mas uma é azul e outra é vermelha. Elas não são idênticas, mas as duas são camisas. Fez um sentido para você aí? Se não tiver feito sentido, perguntas. Ok, gente? Maravilha? Então vamos para essa prófase 1. Essa prófase 1 está coçando até a careca aqui em cima para eu falar para vocês, que é a fase onde ocorre o crossing over ou a permuta. O que é esse negócio de crossover aí? Esse negócio de crossover é o seguinte, ele vai se desenvolver dentro da prófase 1. E a prófase 1 ela é tão sinistra que dentro dela eu tenho fases. Eu vou ter 5 fases dentro da prófase 1. Essas fases elas têm nome esquisito, eu não quero que vocês decorem, eu quero que vocês saibam que essas fases existem, ok? O nome dessas fases é leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Pessoal, eu nunca vou saber isso. Não tem problema, você não vai saber agora. Mas está aqui no seu roteiro, para você consultar sempre que necessário. Está nessa videoaula e vai ter um macetezinho para tentar lembrar o nome depois. Mas não precisa se preocupar com isso agora. Vamos primeiro ver o que acontece. Vamos lá? Bom, nessa primeira fase, o leptóteno, eu começo a espiralação. O que é espiralação? Eu começo a deixar tudo bem condensadinho para a divisão poder ocorrer, beleza? Depois da minha fase do zigóteno, eu já vou ter o pareamento dos cromossomos homólogos, ok? Depois, na fase chamada de paquíteno, eu vou ter bem visíveis 2 cromátides de cada cromossomo homólogo pareado
esses dois xizinhos aqui, ok? Então, cada um desses xizinhos é um cromossomo, que era uma linha, você duplicou. Se eu tinha uma linha antes, depois eu vou ter duas, eu vou fazer um X, ok? E eu tenho um par de cromossomos homólogos, um é o cinza e o outro é o rosa. Eu vou ter dois xizinhos, um xizinho cinza e um xzinho rosa. Maravilha, gente? Até aqui tudo bem? Depois eu tenho a etapa do diplótano, e nessa etapa eu tenho crossing over. Olha só o que é crossing over ou permuta. Eu vou trocar pedaços entre os cromossomos homólogos, entre as cromátides homólogas, para ser bem mais preciso. Em seguida, os homólogos se afastam e se evidencia, fica bem visível entre eles algumas regiões que ainda estão em contato, que ainda estão trocando. O nome dessas regiões é quiasma, não precisa decorar, só estou avisando, só estou explicando para vocês, beleza? Depois eu tenho a fase da diacinese. Essa fase da diacinese elas começam a se separar, beleza? Parece escorregar para as extremidades, beleza? A espiralação dos cromossomos aumenta. É a última fase da prófase 1, a diacinese. Um macetezinho para você talvez decorar é lembrar do Led Zeppelin DD. Led Zeppelin era uma banda dos anos 70 e DD são só duas letras iguais juntas, beleza? Porque fica, ó, leptóteno, tá aqui de negrito, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. É só um macetezinho para você tentar decorar se você tiver interesse. Mas se não tiver interesse também não tem problema. O que eu quero que vocês não esqueçam é prófase 1. O que acontece? Crossing over, beleza? Depois da prófase 1, eu tenho a metáfase 1, onde os cromossomos homólogos pareados eles se dispõem na região mediana da célula, cada cromossomo está preso a uma fibra de um só polo. Na anáfase 1 eu tenho a separação desses cromossomos homólogos. Então preste atenção aqui um pouquinho, é tão importante que eu vou colocar até o microfone aqui de lado. Olha só o que vai acontecer. Eu tinha cromossomos... na vida normal da célula, antes da divisão da replicação celular da fase S, o que eu vou ter é dois cromossomos homólogos. Eles são iguais? O meu dedo esquerdo é igual ao meu dedo direito? Não são iguais. Eles são equivalentes. Eu vou ter a replicação. Então, onde antes eu tinha uma linha, eu vou ter duas. É como se tivesse um xizinho. Eu tento fazer isso com o dedo, mas eu não consigo. Por quê? O professor é doente, o professor é esquisito? Também. Mas isso não vem ao caso agora. Quero que fique claro que eu estou fazendo os cromossomos homólogos replicados. Então, antes eu tinha uma linha, agora eu tenho duas. Está replicado, preste atenção nos dedos. E os cromossomos homólogos eles vão se separar. Então, vai um para um lado, o outro para o outro. Depois eu vou separar essas porções aqui dentro, as chamadas cromátides, que não veio o caso ainda, mas primeiro eu separo os cromossomos homólogos, depois eu separo as cromátides, mais lá para frente na fase 2, ok? Nessa fase 1, o que eu tenho vai ser a separação dos cromossomos homólogos no final da telófase 1, aqui. Beleza, gente? Maravilha? Na fase 2, que está aqui explicada bem rapidinho, que não tem mistério, eu vou ter a separação das cromátides. Então, na meiose 1, eu vou separar os xizinhos. Então, eu tinha dois x's e vai um x para cada lado. Na meiose 2, vai uma linha de cada x para cada lado aqui, ó. Onde eu tinha x, aí vai uma perninha para um lado e outra perninha para o outro. Ok, gente? E é assim que no final eu vou conseguir 4 células com metade do DNA inicial. Porque pensa comigo, eu tinha uma célula normal, ela quer fazer meiose. O que ela precisa fazer? Duplicar o DNA. Então, se ela tinha uma quantidade normal de DNA, agora ela vai ter o dobro. Aí ela vai dividir, isso em vez de dividir por 2, para dar origem a uma célula, a 2 células iguais a ela vai dividir por 4. Então, se eu tinha x, eu dupliquei para 2x, aí 2x eu dividi por 4, cada um ficou com meio x, ou seja, metade da quantidade de DNA que tinha no início. Ok, gente? Não se perde, a gente vai conseguir chegar lá, beleza? Agora vamos explicar um pouquinho por que é tão importante o crossing over. Está aqui no roteiro de vocês que a principal consequência da meiose, sem dúvida, é o surgimento da diversidade entre os indivíduos que são produzidos na reprodução sexuada da espécie. Mas assim, o cromossomo, o crossing over é importante porque ele é a quebra das cromátides em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondentes entre elas. O que significa? Significa que eu tenho um surgimento de novas sequências de genes. O que isso significa? Significa que agora naquele cromossomo, ao invés de ter uma sequência como era antigamente, eu consigo ter coisas novas, ter novas uniões, ter novos cromossomos. Vamos dar uma olhadinha numa imagem? Pensa comigo. Eu tenho esses dois cromossomos homólogos. Os dois cromossomos homólogos eu tenho gene A e gene B. Agora, o que acontece? Eu tenho versões desse gene. Eu tenho uma versão que eu chamo de azão
e uma outra versão que eu chamo de Azinho, isso do gene A. Do gene B, eu tenho uma versão chamada Bzão e uma versão chamada Bzinho. O que isso significa agora, para você, não é importante. O que é importante é você saber que isso existe. Maravilha? Maravilha. Sem o crossing over, eu só consigo formar cromossomos com Azão e Bzão e cromossomos com Azinho e Bzinho. Ok, não tem problema. Só que com crossing over, olha só o que eu consigo. Eu consigo formar células que têm Azinho com Bzão, Azão com Bzinho. Isso é coisa nova. Isso pode não parecer muita coisa, mas isso é extremamente importante, porque isso é extremamente diferente. Isso é criatividade a nível genômico. Ok? Porque aqui, ó, nessa combinação gene A e B encontra-se, Azão e Bzão encontram-se no mesmo cromossomo, Azinho e Bzinho em outro. Essa distância, isso aqui você não precisa saber especificamente agora não, mas isso é importante, mas você não precisa saber. Você tem uma chance de correr uma permuta, ou seja, um crossing over. Se tal acontecer, uma nova combinação gênica pode surgir. Azão e Bzinho e Azinho e Bzão são novidades. Então, essa novidade pode dar uma característica nova, pode dar uma chance melhor do organismo sobreviver, uma coisa diferente. Beleza? O nome dessa surgimento de coisa nova a gente chama de variabilidade genética. Então, por isso que a gente fala que a replicação sexuada com café, com o uso de produção de gametas, ela cria novidade de duas formas. A primeira delas é porque junta materiais genéticos de indivíduos diferentes. A segunda forma é porque tem crossing over para a formação do gameta, porque tem meiose. Tendo meiose, eu tenho crossing over. Tendo crossing over, eu tenho coisas novas. Ok, meninos? Ok, meninas? Esse gráfico aqui mostra a quantidade de DNA que cresce antes da minha divisão, cai na primeira divisão, e depois eu tenho aqui no final a quantidade de DNA por célula. Opa! Ih, caiu. Agora foi. Maravilha. Quantidade de DNA por célula, que é metade da quantidade inicial. Ok? Eu quero que vocês copiem isso daqui, que eu estou mostrando, esse quadro e esse quadro daqui. O professor está pequeno, não consigo ver. Não tem problema, deixa eu aumentar aqui para você. Acho que agora melhora um pouco. Isso, beleza? Tá conseguindo ver, gente? Tá conseguindo copiar aqui em cima? Eu vou tirar aqui rapidinho. Tentar tirar aqui rapidinho. Na verdade, deixa eu diminuir aqui. Ah, coisa linda, coisa boa. Agora sim. Agora você consegue copiar aqui em cima, né? Aqui em cima. Fico meio perdido aqui em cima. Ok, gente? Então pausa o vídeo agora e copia, por favor, a parte anterior e essa parte aqui agora, beleza? Maravilha? Bom, você já pausou, você já copiou, então agora o que eu tenho para te dizer é o seguinte. Deixa eu crescer aqui. Eita. Deixa eu crescer aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Agradeço demais você estar me convidando para sua casa, dentro do seu celular. Meio claustrofóbico aqui, mas não tem problema. Ok? Muito obrigado pela sua paciência. O roteiro, ele tá no Classroom, como sempre. A atividade no formulários também tá. Então, por favor, façam. Vejam lá a data de validade. E muito obrigado por me acompanharem até aqui. Valeu e tchau, tchau!